Quem conhece o Rodrigo Machado Moncler? É Moncler Machado ou Machado Moncler? Moncler Machado? Rodrigo Moncler Machado. Moncler. Tá. Ó, se tem uma coisa que eu tenho aprendido com ele, não sei se eu estou aprendendo, né? Mas é uma coisa que eu percebo no Rodrigo, o homem romântico. Vocês conhecem esse lado romântico do Rodrigo ou não? Aí esse camarada chega lá para trabalhar, e um dia eu escuto ele atender assim: fala, meu bem, fala, docinho, alguma coisa assim, né? Aí imaginei, a Fabiana, né? E aí ele falou assim: melhor agora que estou falando contigo. E o sorrisão largo, né? E eu percebi que isso daí não foi média, né? Falei, de repente o cara está fazendo média, né? Quer mostrar um bom relacionamento com a esposa. Mas não é que o cara atende assim a esposa toda vez, quase? Toda, quase, né, Rodrigão? E aí um dia o Rodrigo começou a me contar os romances, né? As atitudes românticas com a esposa dele. E eu falei assim: ô Rodrigão, podia escrever um livro, cara. E esse cara tem histórias de coisas que ele fez para a esposa dele, de coisas, né, que foi lá no serviço dela um dia, essa foi a melhor, acho, né? Surpreendeu ela e deu uma noite romântica. Isso é muito joia. E estava pensando nessa questão. Quando você ama de verdade, você tem desejo de expressar isso para a pessoa. Quem não é romântico não se preocupa, tá bom? Você não precisa ser romântico para expressar toda vez. Eu mesmo não sou romântico. Eu fui compartilhar do Rodrigo com um camarada nosso lá de Amparo, o irmão nosso de Amparo, e esse irmão falou assim: eu não sou assim não, pastor, eu não consigo ser romântico, eu não sou desse jeito. Eu falei, ufa, tem alguém igual a mim. Mas essa coisa de você expressar e fazer uma analogia é tão legal, né? Você chegar para alguém e falar: olha, você é tão bonita como a lua. Depende da fase. Você é tão bonita quanto a lua, depende da fase, né? Mas você chegar para alguém que você ama e falar assim: quer ver só como isso é importante? Quando você vai ler o livro de Cantares, um livro super romântico, né, de um casal ali, Salomão e a Sulamita, e aquele livro, né, tem ilustrações ou comparações que ele faz para ela e ela faz para ele, que eu não posso nem comentar aqui. Né? Tem adolescentes entre nós. Depois você lê em casa e Deus revela para você, amém? Dá uma lidinha lá. Mas ele faz algumas comparações, quer ver uma que ele fala? Ele chega para a Sulamita e fala: os seus cabelos são como a crina, quem lembra? Da égua de Faraó. Naquela época isso era elogio, né? Imagina o cabelo da égua. Verdade, cara. Imagina quantas pessoas não ficavam escovando aquele cabelo. A bichinha até fazia assim quando andava, né? Brilhava o sol. Para ele usar isso como elogio, ele chegou para ela e falou assim: teu cabelo é como a crina da égua do Faraó. E ela deve ter se derretido, né? Imagina, tal. E ali você vai ler no livro, tem outras que não dá para falar aqui mesmo. Só em reunião de casados. Né? Que você vai ler lá, você vai falar: opa, será que é? É. Será que ele está falando daquilo? Tá falando. Eles se olhavam e faziam, né? Mas você chegar e falar: nossa, os seus dentes são como um colar de pérolas. Né? Um pouquinho amarelado, mas brilha aqui. Né? E essa coisa de a gente fazer comparação é uma coisa muito jóia. E tem na Bíblia isso. A Bíblia tem comparações, que a gente vai ler uma nessa noite, do relacionamento do homem com Deus. Abra sua Bíblia lá em Salmo número 42. Vocês vão gostar. Salmo de número 42. Convido a igreja a se colocar em pé para que façamos essa leitura. Salmo de número 42. Não se empolga com a quantidade do que a gente vai ler, tá bom? Nós vamos ler versículo 1 e o comecinho do versículo 2. Porque o texto é pequeno, mas a revelação é profunda.
Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, que é o homem, ó Deus. Vem nesse lugar, Senhor. E apesar de quem sou, ó Deus, e das nossas falhas, fala com a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Reveste-nos, ó Deus, cada um de nós agora. Cobre-nos, dá-nos, ó Deus, o iluminar do Espírito Santo. Derrama sobre nós a sabedoria e o entendimento, para que não seja, ó Deus, algo assimilado só com a mente, mas, ó Deus, algo que desça para o nosso coração, pelo teu poder, ó Deus. Usa-me e abençoa-nos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar-se. Esse é o salmo de um dos coraitas, né, que eram musicistas, músicos, pessoas que escreviam hinos para Deus no templo. E é um poema escrito por um deles. E ele faz a comparação dele, do relacionamento dele com Deus. E ele fala: Senhor, assim como a corça anseia pelas águas correntes, eu anseio por ti. Esse negócio é muito interessante, né? Você olha para a Bíblia e você fala: puxa, o camarada está lá, tem a visão da corça. A corça é um cervo, né? Um veadinho do campo, pesa cerca de 30 quilos, é muito ágil, muito veloz. Ele é uma presa, então ele fica muito esperto, vivia nas florestas e montanhas, vive em média uns 14 anos, e é muito arisco. E o impressionante desse animal, já vou falar para os irmãos. Mas ele olha para aquele animal e ele fala: Deus, como esse animal deseja água, eu desejo o Senhor. E eu vou falar o porquê que ele deseja água desse jeito e como ele é impressionante. Mas você já teve alguma vez que você chegou para Deus e falou: Deus, eu quero ser como algo para ti? Alguma coisa que veio do teu coração, fluiu de você. Eu vou contar para vocês que eu tive uma. Quem gosta de animais aqui vai gostar dessa. A gente tinha um cachorrinho na casa que chamava Suzuki, uma poodle preta. Vou explicar o nome. Minha mãe, como alguns aqui já sabem, né? Se olha para minha mãe, fala aí, Betão, parece que ela vai sacar um 38 e vai apontar para você. Né? Minha mãe, como eu digo, é meio mafiosa, né? E eu lembro que um dia a gente estava lá em casa e foi a gente que deu, Beto, a Suzuki para a mãe? Meu irmão está aqui. Aí a gente chegou com a Suzuki, uma poodle preto, toy de pedigree. Já viu essa história? Você compra lá o poodle toy de pedigree, depois o bicho fica quase de 1 metro de altura, com pelo feio, que não dá nem vontade de cuidar de um bicho, né? E aí venderam pra gente um poodle toy. E a gente chegou lá e deu o poodle toy pra minha mãe. E eu lembro que eu brincando assim, e a coisa foi mais ou menos assim: mãe, como que vai chamar? Porque era dela, né? Aí eu falei: eu queria um nome diferente, Suzuki. Eu falei: Suzuki não, mãe. Minha mãe torceu o pescoço, olhou para mim e falou: Suzuki sim. A partir de hoje é Suzuki. Bom, pelo menos a gente tinha uma Suzuki em casa. Mas a Suzuki, ela era uma cadelinha especial. Tadinha. No final da vida, acho que como todo poodle, já estava meio que caindo os dentes dela, um mau hálito, e ela chegava, ela tinha um cheiro ruim. Mas essa cadela, onde a gente estava, ela queria estar junto. Se você deitasse no sofá, daqui a pouco vinha a Suzuki, lembra, Betão? E ela ficava ali embaixo do sofá e ficava rodeando, olhando, fingindo que né? Vendo se a gente estava vendo tal, e a gente assistindo televisão. Daqui a pouco essa cadela pulava no sofá, deitava do lado da gente e de repente ela ia fazendo assim, até a nossa mão está em cima da cabeça dela. Aí ela estava feliz. Tinha que estar aqui. Aí a gente ficava lá fazendo, né? Aquele cafunézinho que ninguém gosta, né? Ela ficava virando o olho lá e ali ficava a Suzuki. E um dia eu estava fazendo devocional e a Suzuki chegou. Devocional, aquele tempo de leitura da Bíblia e oração. E eu comecei a olhar para a Suzuki. E por mais que você, vezes, dias, você chegasse e falasse: sai daqui, Suzuki! Ela ia. Mas não demorava muito, ela voltava.
O desejo dela pela gente era imenso. E aí eu falei numa oração para Deus assim: Deus, eu quero ser como a Suzuki para o Senhor. Eu quero a tua mão sobre mim. Eu quero desejar o Senhor todos os dias da minha vida. E ficar junto contigo, põe a tua mão. E fui fazendo aquela comparação, né? E tendo aquela oração diante do Senhor. Está aqui o salmista. Só que cada palavra da palavra de Deus é perfeita. Nenhuma vírgula é colocada na Bíblia à toa. Cada ilustração que Deus deu tem uma profundidade tão imensa, tão profunda, tão significativa, que é para transformar a nossa vida, amém? Esse camarada chega e fala: assim como a corça anseia por águas. A corça é um animal que ela precisa mais da água do que de comida. Pela sua agilidade, pela sua velocidade. Ela precisa muito de água. E o olfato dela é tão poderoso que ela é capaz de sentir o cheiro das águas. Estranho isso, né? O cheiro das águas. A quilômetros. E quando ela está longe de uma água corrente, ela tem a capacidade de farejar água a metros de distância abaixo da terra. Então, quando o salmista estava no meio da floresta, caçando ou passeando alguma coisa, ele viu aquele animal, sabia da história daquele animal, e inspirado pelo Espírito Santo, ele fala: Deus, eu quero te desejar. A minha alma te deseja como esse animal deseja a água. E o que é mais interessante é que no decorrer do salmo, se você prestar atenção, dá a entender que esse salmo foi escrito por alguém que não podia estar na presença do Senhor. Talvez por alguma enfermidade, alguma doença contagiosa que impedia esse servo de Deus de viver onde ele foi feito para viver, pela linhagem e pela capacidade na presença do Senhor. Então esse homem longe de Deus, ele escreve: Senhor, eu estou com muita sede de Ti. Muita sede do Senhor. E nós vamos ver nessa noite que os mesmos motivos que levam uma corça a ansiar a água pode nos levar também a desejar o Senhor. Ou que nós podemos desejar o Senhor, assim como a corça anseia pelas águas. Em primeiro lugar, por quê? Porque a corça precisa de água. Consegue entender? Deus, ele não é um camarada lá em cima, com quem eu me relaciono quando eu quero, ou do jeito que eu quero. Deus é a essência da vida. A razão de existir. Criou tudo a partir do nada. Nos deu a vida. E esse camarada olha e fala: eu quero ser como a corça. Porque a corça sabe que a coisa que ela mais precisa é a água. E eu te desejo, Deus. Eu te desejo. Porque eu preciso do Senhor. O ar que eu respiro depende do meu Deus. Deus criou céus e terra. Deus criou o tempo. E ela precisa tanto, tanto da água, que ela se arrisca. Porque ela vai até as águas correntes e ali, meu querido, ela se expõe. Um animal que preserva praticamente acima de tudo a sua segurança, chega uma hora que a necessidade da água é tão maior que ela tem que se arriscar. Ela tem que deixar tudo de lado, ela tem que deixar o seu medo, deixar todas as suas outras prioridades e ir até a água e desfrutar da água e adquirir a água para si. Eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. Quer você aceite ou não, lembre ou não, você precisa de Deus. Não há nada que o homem tenha que do céu não lhe tenha sido dado. Lembra de Pilatos? Virou para Jesus e falou o quê? Não sabe que eu posso libertar você? Sabe quem eu sou? E Jesus diz para ele o quê? Você não seria se meu pai não tivesse dado você essa autoridade. Consegue entender?
Passado, presente e futuro pertence ao Senhor. E dependemos dele para tudo. Agora, isso é uma coisa boa de se reconhecer diante de Deus. Chegar na presença dele e falar: Deus, eu não sou nada sem ti, Senhor. E buscar Deus por necessidade. Buscar Deus porque sem ele é miséria. Lembra do filho pródigo? Aquele camarada que não quis viver perto do pai, chegou e falou: pai, me dá minha herança. Não muito tempo, foi embora, longe de Deus, autossuficiente, consigo administrar minha vida, consigo ser bom longe do meu pai. Você sabe o final da história, onde esse homem acabou. Cuidando de porcos e desejando comer o que os porcos comiam. E lá com a cara na lama, olhando e querendo o que os porcos estavam comendo, ele cai em si e chega a uma conclusão: sem o meu pai não dá, porque quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, eu preciso dele. A segunda razão por que devemos desejar Deus como a corça deseja as águas, é porque ela sente prazer na água. Existe algo que se chama prazer negativo. O que é o prazer negativo? Prazer negativo é o prazer que vem de você saciar uma necessidade que existe porque você está sem aquilo. Um exemplo: você está você está horas de uma caminhada debaixo do sol e ninguém te deu um copo d'água, fazendo o censo do IBGE. Eu já passei por isso. Eu fui o último a chegar, eu estava de férias, e aí eu fui escalado para trabalhar no IBGE. Aí cheguei lá, a mulher falou assim: só tem esse bairro para você fazer, é o bairro dos ricos. Raiva de rico que eu fiquei aquele dia. Era 5 casas por rua. Você ganha por casa, né, quando você vai fazer o censo, né? Aí eu acabei lá com os bairros que tinha 5 casas por rua, né? 3, e andava. E olha, meu querido, se você vai lá pro bairro que tem 30 casas por rua, você ganhava uns 10 copos d'água, lá não ganhava um. E eu com sede, aquela sede. Quando você chega e o corpo está gritando: água, água, água. E você bebe aquele gole d'água. É gostoso, não é? Delícia. Seu corpo disse para você: estamos sem água. Precisamos de água. O prazer veio porque existe falta de algo. Ir no banheiro então fazer xixi. Cruza as pernas, olha para os lados. Não tem banheiro para ir. Ninguém aqui passou por isso, né? E você está lá falando: Deus, me mostra um lugar. Eu preciso ir no banheiro. Imaginou, meu irmão, 15 horas de trânsito. Já passou por isso. E você fala: Deus, volta agora em nome de Jesus. Para homem isso é um pouco mais fácil, né? Mas quando você consegue ir no banheiro, não dá prazer? Mas a sua bexiga estava ali. Chegou. Bexiga cheia. Vai explodir. Ou você libera, já era. Né? Então você sente um prazer. As coisas são meio nojentas, né? Mas é verdade. Você sente um prazer porque aquilo veio de algo negativo. A corça, ela precisa tanto da água, meu irmão, que a água traz prazer para ela. Ela sente prazer na água. Agora, nós precisamos de Deus, sim. Mas Deus não quer que nós o busquemos só porque a gente precisa dele. Ele quer que você desfrute dele. Porque Deus é prazeroso. Deus é prazeroso, sim, porque Ele supre nossas necessidades. E isso traz prazer. Você vê o pão nosso de cada dia nos dando o Senhor. Você vê Deus te sustentando nas tribulações. Você vê Deus ali fiel a cada momento da sua história.
Você percebe Deus agindo na tua vida. Isso é maravilhoso, não é? Você vê ali, você sente prazer nisso. Quando você está enfermo e você ora a Deus e você vê Deus agindo, você sente prazer nisso. Você está em lutas na sua vida e você ora e Deus responde, você sente prazer nisso. Mas só que Deus, Ele é Deus. Ele não é resto. Ele não é só o copo d'água porque eu fiquei muito tempo sem ter água. Ele não é só o escape porque tudo desabou à minha volta. Ele é Deus, ele em essência é a fonte de todo prazer. Quando a Bíblia fala para mim e para você, alegrem-se no Senhor, é ordem. Como? Como alguém pode chegar para mim e falar, se alegra em mim? Porque Ele é a fonte de prazer. Deus é a fonte de todo bem. E o prazer que vem do Senhor é inigualável. O filho pródigo volta ao pai e olha só, ele está lá no fundo do poço. Mas ele não diz assim, puxa, o que eu fiz com meu pai, não? Nossa, meu pai é tão bom para mim. Quando eu era pequeno, foi ele que me ensinou a andar de camelo. Foi ele que me ensinou a cuidar do gado. Foi o meu pai que ia lá me cuidar de mim quando eu estava dormindo. Pô, meu pai é 10, cara. Meu pai é demais. Vou voltar. O que eu fiz com meu pai? Ou, puxa, que saudade daquele carequinha. Não sei porque imaginei careca, né? Os carequinhas são gente boa também. Puxa, que saudade daquele velhinho. Não. Por que ele volta? Porque ele está com o quê? Com fome. E ele diz isso para o pai. De uma certa forma ele diz, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. Ele se humilhou. Amém. Foi lindo. Se humilhou. Mas você lembra que ele fala? Trata-me como um dos teus servos. E o que ele disse lá? Até os servos do meu pai têm pão. Ele chega para o pai e fala, pai, eu estou aqui. Eu pequei contra o Senhor. Fiz burrada na minha vida. Eu preciso de ti e do teu pão. Mas Deus é pai, Ele ama a mim e a você. Ele permite que nós tomemos decisões e quebremos a cara, não porque Ele é mau, mas porque nós decidimos viver aquém de Deus. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? Não foi essa a causa do pecado de Satanás? Querer viver acima do Senhor, independente de Deus? Deus permite. Só que quando a gente volta, a gente descobre um pai que não é desejável e nem prazeroso simplesmente pelo pão que dá. Ele é prazeroso porque Ele é o pai que abraça, restitui, renova e nos aceita de novo na sua presença, não de pão, mas de fartura. O pai diz, vão, troquem suas vestes, um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, matem o novilho, vamos dar festa, tem prazer aqui. Eu tenho prazer, mas você tem prazer em mim. Qual é o motivo que tem te levado a buscar Deus, querido? Qual é o motivo que te leva a abrir sua Bíblia e ler? Por que você ora? Por que você busca Deus? Quando a gente vai amadurecer e entender que a graça nos basta, que a gente tem muito mais do que a gente precisa, que somos ricos no Senhor, que o corpo passa, e que quando a gente descobre a presença de Deus, é prazer inigualável. Não tem igual, não tem maior. Nós temos que sentir sede de Deus por necessidade, sim, amém? Sede de Deus, porque eu preciso dEle. Mas sinta também pelo prazer que Deus te dá. Howard Hendricks, escrevendo o seu livro para professores de escola bíblica e pessoas que ensinam na igreja, ele conta que ele sempre dizia em suas ministrações, eu posso levar o cavalo para beber água, mas eu não posso obrigá-lo.
E ele dizia isso nas suas palestras. Ele queria dizer que eu posso levar um ensinamento para alguém, mas eu não posso obrigar ninguém a beber aquilo que eu estou ensinando. E o dia diz que ele foi fazer uma palestra e alguém procurou ele depois e falou assim: Sr. Hendricks, posso falar uma coisa para o senhor? Eu posso fazer meu cavalo beber água assim. Ele falou: como? Pondo sal na boca dele. Pondo sal na boca dele. E ele foi descobrir que é isso que faz, para que os camelos consigam encher todas as capacidades, toda a capacidade que ele tem de água para atravessar o deserto. Vai colocando sal e o camelo vai bebendo água, até que ele esteja plenamente abastecido para poder atravessar o deserto. Deus tem colocado sal na tua boca, querido. Está aí a palavra na tua mão. Está você aqui essa noite ouvindo a mensagem. Está o Espírito Santo falando com a gente e nos chamando para a presença dEle. Está Deus agindo o tempo todo, para falando: filho, vem a mim e beba da minha água. Se alegre em mim. Deus é prazeroso, meu querido. Deseje Deus pelo prazer que Ele possa te dar. Amém, igreja? Terceiro motivo porque nós podemos desejar a Deus como a corça anseia pelas águas, é porque nas águas é a única forma que a corça tem de ver a si mesma. Isso é muito joia, porque no meio de uma floresta, a única maneira de você se enxergar é olhando para a água. É quando você olha, então você pode ver o seu reflexo. O filósofo Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo. E uma das máximas é o autoconhecimento do ser. Quem eu sou? Por que eu faço o que eu faço? Qual é a razão de existir? Os filósofos ficaram procurando a razão da existência. Chegaram alguns em conclusões absurdas. Outros naquilo que satisfizeram os seus próprios egos e seus corações. A questão é que a busca de autoconhecimento está no ser. Mas só existe uma fonte perfeita de revelação de quem somos. Um espelho que não tem a menor distorção e revela até aquilo que a gente não quer ver. É a palavra de Deus. É o único lugar onde a gente pode entender e ver quem somos e o plano que Deus tem para a nossa vida. Precisamos, meu querido, conhecer a palavra de Deus, para que a gente possa ver o nosso coração como é, chegar a conclusões de ver aquilo que Deus está vendo em nós, nossos erros, nossos defeitos, nossas manchas, mas também ver a beleza de Deus em nós e saber o quanto de Deus nós temos em nossas vidas. A Bíblia é o espelho para nós. Tem que olhar na palavra. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa a Bíblia te julgar. Amém? Deixa a Bíblia julgar você. Deixa a Bíblia julgar suas atitudes. Deixa a palavra. Mas deixa. Deixa ela peitar você. Olha com coragem, com sinceridade para a palavra de Deus. E toma cuidado com a tua consciência, meu querido. O apóstolo Paulo disse o seguinte: em nada me acusa a minha consciência, mas nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é quem, igreja? Você pode olhar para a tua vida e falar: mas eu estou muito bem. Comparação com fulano e ciclano, olha a minha vida que eu tenho. Olha a vida do Tiago. Dou de 10-0 na vida espiritual dele. Olha a vida de fulano. E daí? Meu padrão não é Tiago, não é Juliana, não é Júlio, não é Ângela. É Deus. Você pode olhar para você mesmo e
Fala, olha, minha vida eu acho que está legal. Tenho uma vida boa. E daí? O apóstolo Paulo, o maior escritor da Bíblia, escreve uma carta e diz, na minha consciência não me acusa de nada, mas eu não estou satisfeito por isso. Isso é excelência. Vocês já sabem da história, alguns aqui. Estava em casa, naquele momento especial do café da manhã, sozinho à mesa, um cafezinho preto que vai bem para todo mundo, um pãozinho, esse não era feito na chapa, Rodrigão, pão com manteiga, e sentado à mesa, e ali na porta estava o versículo que a Kátia colocou. Já contei isso para os irmãos? Estava um versículo que a Kátia colocou. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, e de toda hipocrisia, e de toda inveja. Livrem-se. E eu fiquei ali sentado, sozinho, comendo pão e olhando, e pensando, livrem-se, a responsabilidade é minha, livrem-se disso, e pensando, Deus, será que eu tenho inveja, será que eu tenho maldade? Me ajuda, Senhor, me livra da hipocrisia, e orando e lendo. E a Kátia chegou, e eu falei assim, Cá, que versículo forte que você pôs ali, hein? Ela falou, é mesmo? Por que, Céu? Eu falei, por quê? Tem que ser muito crente para aceitar que é invejoso. Tem que ser muito crente para aceitar que é hipócrita. E se alguém não chegar e reconhecer o seu erro, nunca muda. Eu falei, esse versículo é lindo, mas tem um monte de crente pegando ele e falando, eu não estou nesse livrado do quê? Eu invejoso? Eu hipócrita? Eu maldoso? Ele teve que merece, não é maldade minha. Enquanto você não se olhar e deixar Deus revelar quem você é, você não muda, meu irmão. É antes de abrir esse livro e falar assim, Senhor, eu creio em Ti. Eu preciso do Senhor como a corça. Que ao beber das Tuas águas, Senhor, eu consiga ver a mim como o Senhor me vê. E aí você lembra daquele versículo? Sonda-me, ó Deus. Quem que vai nos sondar? Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algo que te ofende. Alguma conduta que o Senhor não quer. E me guia pelo caminho eterno. Que salmo! O camarada está chegando para Deus falando, Senhor, eu não consigo ver tudo. Se tem alguma coisa que eu desconheço, vem, Senhor, me sonda, porque o meu padrão é o Senhor, meu padrão não é o vizinho, fulano, ciclano, é a Ti, Jesus. Eu quero me enxergar. Eu quero me ver, Deus. Eu quero mudar, Senhor. Quarto motivo, porque nós podemos desejar Deus como a corça anseia pelas águas, é porque nos dá a direção correta de vida. A corça, ela está o tempo todo farejando água. O tempo todo. Se tem um animal que está em busca da água, que não sai de perto da água, é a corça. Agora, a água dirige a vida dela. O que dirige a sua? Qual cheiro você tem buscado? Qual o cheiro que te agrada? Dinheiro? Dinheiro? Prazer? Você está em busca do quê? O que você quer? A corça só quer a água. Acima de tudo, a água. E isso traz direção de vida para ela. O que dirige a tua vida? Teu chefe? A tradição da sua família? Tem crente que nem consegue ser crente por causa da família. Diz que entregou a vida a Jesus, mas a família domina mais do que a decisão dele por Cristo. E Cristo não é de verdade a decisão dele. É a família. E Jesus foi claro e falou, quer me seguir?
Quem amar seu pai, sua mãe, seus irmãos mais do que a mim, não é digno de mim. Qual é o cheiro que a gente está seguindo? Nas escolhas que eu vou fazer da minha vida, qual é o cheiro que eu sigo? Nos caminhos que a vida me oferece, o que eu estou buscando? O que vai me trazer mais rentabilidade? O que vai me trazer mais aplausos? Mais amigos? Mais sucesso? Mais tranquilidade? A aposentadoria dos sonhos? Ou o que vai me trazer mais para perto de Deus? Não. Você é louco, mas esse caminho é o melhor. Todo mundo seguiria, mas eu não quero esse caminho. Eu quero o caminho que vai me levar mais para perto do Senhor. O cheiro das águas orienta a corça. A vontade de Deus, o desejo de Deus tem que orientar nossas escolhas, de caminhos que tomamos, do que vemos, do que falamos, dos relacionamentos que temos. Porque a Bíblia diz que nós existimos para a glória do Senhor. Isso é verdade. Quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de quem? Qual é o cheiro que a gente tem que seguir? Deus. E seguindo Deus, você vai estar perto do prazer sempre. Você vai ter vida para sempre. O sucesso está em seguir o cheiro das águas. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta no rol dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei, nessa água, medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto ao que, igreja? As correntes de água. E você sabe o resto? Ele dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que faz prosperará. É isso que diz a palavra de Deus. Estar perto das águas é a melhor vida. Mas eu vou ter que abrir mão? Vai. Mas você vai ter a melhor vida que Deus pode te dar, meu querido. Segue o cheiro de Deus. Quando você acorda, o que você pensa em fazer na sua vida? Quais são as suas primeiras palavras quando você acorda? Quais são os seus primeiros pensamentos? Tem que ser Deus, igreja. Porque escolhas erradas vão nos afastar de Deus. Quinto lugar, nós podemos desejar Deus como a corça anseia pelas águas, porque nos coloca na posição correta de vida. Isso aqui é bem legal. A corça, ela chega até a corrente de águas. Só que não dá para ela beber assim. Assim ela não bebe água. Ela precisa fazer o quê, igreja? Se humilhar. Ela não bebe água assim. Chega um momento que ela precisa se entregar. Se render às águas. Se render à necessidade. Se render ao prazer. Se render ao instinto do seu ser, que é a água. E o que o homem mais busca, senão uma razão de vida? É porque Deus nos fez para Ele. E chega uma hora em que ela precisa dobrar sua cerviz, abaixar sua cabeça, dobrar o seu pescoço e se render às águas. A gente pode desejar Deus como a corça deseja, porque nenhum de nós tem de Deus o que de Deus se pode ter, se não se render ao Senhor. Porque é o seguinte, querido, tem muita gente querendo ter de Deus a coisa que Deus dá da forma errada. Sabe aquele versículo que eu tenho falado? Vocês me buscarão e me encontrarão quando? Quando vocês me buscarem como? De todo o vosso coração. Se humilha. Se rende. Não dá parte da sua vida. Não dá umas horas da sua semana. Eu não quero um dia na igreja. Eu preciso que você me busque de todo o seu ser. Deuteronômio 6 fala: ame o Senhor de todo o vosso coração, com toda a vossa alma e de todo o vosso corpo. É amar Deus.
E como eu amo Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e esse me ama. Eu preciso me render a isso daqui. Me render à palavra de Deus e falar: Senhor, eu vou guardar a tua palavra no meu coração. Agora, pastor, tem certeza que comparar a corça com água, se humilhando, é a palavra? Eu quero ler para os irmãos alguns textos da Bíblia. Eu vou ler para ser mais breve, os irmãos apenas escutem. Quando Deus ele fala da cerviz do povo de Israel, do pescoço deles. Porque eles não queriam se render a Deus. Olha o que Deus diz em Isaías 48:4. Porque eu sabia que és obstinado e que a tua cerviz é um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Ferro, você não se dobra diante de mim. Jeremias 7:26. Contudo não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram, a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Deus está comparando endurecer a cerviz com não dar ouvidos à palavra do Senhor. Deus está dizendo, Deus está falando, Deus está dando ordem, Deus está te orientando, Deus está te amando. Cada mensagem, cada vez que Deus vem, Ele quer te orientar, Ele quer te fazer se render a Ele, mas você resiste. Eu resisto, pastor, resiste. Pecado obstinado, uma vida que não é consagrada, a instabilidade da busca por Deus. Jeremias 17:23. Mas eles não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos. Antes, endureceram o seu serviço para não me ouvirem e para não receberem instrução. Parecia o mesmo versículo, né? Mas não é. Dessa vez ele acrescenta: vocês não dobraram porque vocês não queriam ninguém mandando na vida de vocês. Fizeram pior que seus pais. Vocês não ouviram porque vocês não queriam ser orientados. Está disposto Deus a entrar no teu casamento, nos teus negócios, no teu passatempo, no seu modo de viver e coordenar a vida? Deixar Deus dizer o que é que tem importância e prioridade para você. Você tem escutado Deus de verdade, meu irmão? Tem se dobrado diante da vontade dEle? Jeremias 19:15 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre essa cidade e sobre todas as suas cercanias todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram o seu cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Meu irmão, eu quero ler um texto para você que é maravilhoso. Alguns conhecem. É uma promessa de Deus. Está preparado para ouvir? Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prospera. O que encobre as suas transgressões nunca prospera. Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se rende a Deus. O que o Senhor quer de mim, Senhor? O que o Senhor quer da minha vida? Você tem bebido dessa água que é Deus? Tem desejado o Senhor de todo o teu coração, como a corça? O que ela mais quer na vida dela é Deus. O que ela mais deseja na vida dela é Deus. Pastor, onde encontra essa água? Apocalipse 22, 1-2 diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como um cristal, fluía do trono de Deus
e do cordeiro no meio da rua principal da cidade. João teve um vislumbre da cidade santa, da Nova Jerusalém que Deus prometeu trazer para os seus. E quando ele teve a visão, ele viu um rio que fluía. E esse rio vinha do trono e vinha do cordeiro. Meu querido, essa água só existe em Deus. Só em Deus existe. Em mais ninguém. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Deus quer ser uma fonte dentro de você. Nunca mais ter sede. Porque você busca todo dia um Deus que flui, um Deus que te ama. O que tem de pessoas com sede? Você é uma pessoa satisfeita? Contente em Cristo Jesus? E o que acontece, pastor, quando eu bebo das águas? Além de tudo que eu já falei, vida, a água de Deus cura, renova, traz ânimo, traz prazer e traz purificação para a tua vida. Amém, igreja? Está tudo aqui. Está tudo aqui na palavra de Deus. Se você acredita nisso, como não beber dela? Quantos dias você consegue passar sem beber água? Nenhum, né? Nenhum dia sem beber água. Que seja assim com a palavra de Deus. Eu preciso de Ti, Jesus. Senhor, eu quero ler esta Tua palavra porque eu Te amo, Senhor, é prazeroso. Eu quero me ver, Senhor, e eu me dobro. O que o Senhor falar hoje, eu aceito, Deus. Porque eu finalmente creio que não existe vida além de Ti. Eu preciso de Ti. Me dá vida, me dá renovo. Restaura, purifica, me alegra o coração na Tua presença, Senhor. É isso que eu quero em Ti. Nosso Deus é invisível, mas é real. Não fica sem beber água, meu querido. Porque quando a gente fica com sede, a gente começa a definhar e correr atrás de água que não mata a sede de ninguém. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.